diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com as outras 2 voavam. Eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora que esta brasa tocou seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Em seguida ouvi o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou eu, envia-me a mim. Amém? Feche teus olhos e vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, por tudo que nós já recebemos de Ti, Senhor, nesta noite, e por tudo que o Senhor nos permitiu oferecer em Tua honra, em Tua glória, em Teu louvor nesta noite. Nós somos gratos, Senhor. E neste momento, Deus, assim como já tenho orado ao Senhor no dia de hoje, e tenho pedido a Tua direção mais uma vez, eu venho pedir, meu Deus, diante da Tua igreja, que Teu Espírito Santo possa usar a minha vida. Me dá, Senhor, a inspiração. Me dá, Senhor, a palavra certa para transmitir ao coração do Teu povo nesta noite. Toma, Senhor, os nossos ouvidos, as nossas mentes, e permita-nos, Senhor, compreendermos a Tua palavra de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Podemos tomar assento, queridos irmãos. Aleluia. Queridos, a primeira coisa que eu observo nessa palavra que nós acabamos de ler é que quando as coisas ficam difíceis para qualquer um de nós, Aleluia. o templo do Senhor é o melhor abrigo. O povo de Judá estava vivendo um período de perda, de grande comoção nacional. O rei Uzias, engenheiro habilidoso, militar, cheio de estratégias, um homem que realizou grandes obras, que conquistou várias batalhas, um homem conhecido e respeitado internacionalmente, que trouxe paz e prosperidade ao reino de Judá, estava morto. E a palavra do Senhor diz que ele morreu porque ele pecou contra o Senhor, no dia em que ele decidiu queimar incenso no templo, no lugar dos sacerdotes. Em consequência do seu erro, embora ele tenha sido um homem muito poderoso em obras, o Senhor permitiu que ele fosse acometido de uma lepra, e essa enfermidade levou o rei a viver no exílio, isolado de todas as pessoas do seu reino, e foi assim que ele morreu. Havia uma expectativa muito grande em relação ao futuro da nação. O próximo rei seria o seu filho, ainda jovem. Como ele poderia conduzir a nação? Como poderia manter ou trazer um tempo de mais paz e, quem sabe, de mais prosperidade à nação? Isaías é uma das pessoas que está preocupado com o futuro do seu povo. E ele precisa de uma resposta. E a palavra do Senhor diz que ele vai ao templo para buscar no templo a resposta.
Nessa passagem que nós lemos, nós vamos ver 5 coisas que aconteceram com Isaías quando ele entrou no templo. Ele sabia da condição do seu povo, sabia das preocupações que envolvia não só o seu povo, mas a si também. E ele decide que o templo é o melhor lugar para ele ter a resposta. E a palavra do Senhor diz que quando ele entra no templo, a primeira coisa que Isaías vai ver no templo é o Senhor. Quando ele entra no templo, cheio de preocupações, quem sabe com muito anseio de ouvir Deus falar com ele. E a primeira coisa que ele vai contemplar dentro do templo é a presença do Senhor, a glória do Senhor. O Ministério de Louvor estava cantando, em alguns momentos eu fechei os meus olhos e tentei me transportar a uma dimensão espiritual, longe dos problemas de quem estava do meu lado, à minha esquerda, à direita. Nada contra você, pastor Denis, que você também estava adorando o Senhor, mas eu queria entrar nessa dimensão e fiquei imaginando como deve ter sido para Isaías quando ele entra no templo e ele contempla a glória do Senhor. Não era uma coisa muito comum naquela época, até porque poucos homens de Deus tiveram esse privilégio de poder ver a glória do Senhor tão de perto. O exemplo disso foi Moisés, que pôde contemplar a glória do Senhor, mas não pôde vê-la na sua totalidade. Ezequiel, que pôde ter uma visão da glória de Deus, mas não pôde vê-la na sua totalidade. Daniel e muitos outros personagens. Mas até então isso era uma honra para pessoas escolhidas por Deus, para pessoas muito especiais. Mas aí veio o advento da igreja. E com o advento da igreja, as coisas mudam, porque a igreja, ela não só pode ver e sentir a glória de Deus no templo, como ela é aquele que transporta, é aquela que transporta a glória de Deus dentro de si. Aleluia. A palavra do Senhor diz que o Espírito dele habita dentro de nós. Então, se o Espírito dele habita dentro de nós, a glória, a presença dele está dentro de nós. Mas a pergunta que fica, queridos irmãos, é se quando nós entramos no templo, nós estamos vendo a glória de Deus ou não. Notem que Isaías, ele percebe que a glória do Senhor, ela vai além do templo. Aleluia. Ela cobre todo o templo e ele descreve esta glória como que cobrindo toda a terra, todo o mundo inteiro. E ele consegue, nesta visão que ele tem dentro do templo, ele consegue ter uma percepção e ouvir audivelmente e enxergar espiritualmente a corte celestial que está presente dentro do templo. E ele consegue ouvir as vozes dos anjos que estão adorando ao Senhor. E ele sente o templo tremer da presença de Deus. A glória de Deus é muito grande. Ele diz que aquelas vozes que ele está ouvindo faz tremer as paredes do templo. E o templo se enche de fumaça. E ele sente que a glória do Senhor está no templo. Aleluia. E ele vai perceber que quando a presença de Deus está no templo, a reverência, quando a presença de Deus está no templo, a adoração. Queridos irmãos, se nós queremos também ver esta glória de Deus dentro do templo, a primeira coisa que a gente precisa entender
é que a presença de Deus exige de cada um de nós 3 coisas importantes que estão descritos aí entre o verso 1 e o verso 4. Primeiro, santidade, porque Deus é santo. Segundo, reverência, porque Deus é Senhor. Terceiro, adoração, porque Ele é Senhor dos senhores, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Quantas pessoas que entram no templo, aleluia, e as pessoas entram e passam a reunião inteira, olha para a parede, olha para o banco, olha para quem canta, olha para quem está do lado, mas não consegue ver a glória do Senhor no templo. Eu quero convidar vocês aqui nesta noite, em nome do Senhor Jesus, a caminhar comigo pela fé nesta palavra, e como Isaías, nós contemplarmos a glória do Senhor, sabendo que nós temos o privilégio hoje, não só de vê-la, mas também de senti-la, porque a glória do Senhor está em nós, sobre nós, através de nós. A glória de Deus está no templo que somos nós. A segunda coisa que Isaías vê quando ele entra no templo é que Isaías, ele consegue enxergar a si mesmo. Isaías primeiro enxerga o Senhor, é a primeira coisa. E a segunda coisa que Isaías vai enxergar é a si mesmo. Porque quando nós estamos na presença de Deus, que a glória de Deus está entre nós, ela é como um espelho que reflete a nossa imagem, e a gente consegue enxergar quem nós verdadeiramente somos diante de Deus. Isaías, quando ele percebe a glória do Senhor, olha a experiência que ele vai ter no templo. Ele diz assim: ai de mim. Por que Isaías disse ai de mim? O que estava acontecendo naquela reunião? Ele disse: ai de mim, estou perdido, porque os meus lábios são impuros. Eu estava observando o comportamento de muitas pessoas no templo do Senhor. Queridos, como falta reverência na casa do Senhor. Como falta espírito de adoração, de respeito à presença do Senhor. Quando nós entramos no templo, o primeiro alvo nosso é o Senhor, amém? Primeira coisa. Segundo, é nós. É olhar para nós mesmos. Às vezes a gente vem para o templo e nós queremos ter uma experiência espiritual profunda com Deus, mas a gente fica esperando do outro. A gente fica achando que o outro tem que sentir para a gente sentir, assim não é? Se o irmão der um glória, aí quem sabe eu também dou um glória. Se o glória dele for bom, eu dou glória. Se não for, não dou. Quando a gente está no templo, a segunda coisa que Isaías fez foi olhar para dentro de si. Como é que eu estou diante de Deus? Quando nós nos deparamos com a presença de Deus no templo, não tem como a gente sair da mesma maneira. Isaías está contemplando a grandeza, a santidade de Deus. Ele está cantando como alguns cantaram aqui nesta noite: eu vim para te adorar. E ele percebe que Deus é santo. E ao mesmo tempo ele percebe que ele era impuro, que ele era pecador. Às vezes a gente entra no templo, na casa do Senhor, a gente sequer dobra o joelho para orar, ou mesmo sentado, não importa. Se você quer orar sentado, glória a Deus. Se você quer orar em pé, ora. Mas tem gente que nem ora. Entra no templo, estou indo para o templo adorar o Senhor. E aí, brother? Você viu o João e o Timão lá? Como que foi? Beleza? E aí? Vai assistir o Fantástico hoje? Cara, tá beleza, hein? Bonito. E assim que a gente está dentro do templo, aí termina a reunião, a gente diz assim: nossa, que culto, não senti nada, não recebi nada. Aleluia. Mas será que a gente está olhando para nós, e olhando para aquele que nós viemos adorar aqui, que é santo, que exige a nossa adoração, o nosso respeito?
A gente entra no templo de qualquer maneira, permanece de qualquer maneira e age como se Deus tivesse a obrigação de enviar um anjo lá e dar um chacoalhão na gente para a gente sentir alguma coisa. Quando Moisés, queridos, entrava na tenda sagrada que era o templo naquela época, você quer saber como que Moisés saía do templo? Lá em Êxodo 34 e 35 diz que ele entrava no templo para falar com Deus, e quando ele saía do templo, o rosto dele estava brilhando, porque a glória de Deus o acompanhava para fora do templo. Às vezes a gente entra no templo, queridos, a gente vem e cultua, termina o culto, e a gente não consegue sentir, a gente não tem o que falar, parece que outras coisas são mais importantes do que aquilo que acontece no culto. Quando Jacó, ele teve um encontro com Deus, com o anjo do Senhor lá no vale de Jaboque, o que foi que aconteceu com Jacó? Ele ficou da mesma maneira? Não. Primeiro, mudou de nome, porque quem tem encontro com Deus muda de nome, muda de vida, muda de situação. Ele era todo prepotente, todo cheio de força, de vigor, eu sou bom. Sabe o que o Senhor fez? Ele entra na presença de Deus, ele sai com o nome mudado e sai mancando, que é para ele não se esquecer do encontro que ele teve com Deus. Quando Paulo teve uma visão com Jesus lá na estrada de Damasco, como foi que Paulo saiu do encontro com Jesus? Ele saiu da mesma maneira? Não. A glória foi tão grande que Paulo perdeu a visão e precisou que alguém guiasse ele até a casa de Ananias. Eu quero perguntar para você nesta noite, como é que você vai sair do templo nesta noite? Como é que você vai sair do culto nesta noite? Olhando para si, reconhecendo a sua condição, a minha condição, a nossa condição? Ou nós vamos sair da mesma maneira? Queridos, terceira coisa que Isaías viu foi a condição espiritual do seu povo. Tem gente que inverte. Primeiro ele quer ver do outro para depois ver o dele. Mas Isaías, primeiro ele olhou para dentro de si. E depois de olhar para dentro de si e de ver a sua condição, aí agora ele consegue olhar para o povo. E sabe qual a percepção que ele tem do povo? Que estava tudo no mesmo barco, igual ele. Ele fala assim: eu moro no meio de um povo que é igualzinho a mim. Todos têm os lábios impuros. Ele percebeu o seu pecado. E percebeu também que o povo estava na mesma condição. Que o Senhor nos ajude e tenha misericórdia de nós. Para que quando nós entrarmos no templo, a gente seja capaz de ter a percepção de quem nós somos diante de Deus. Antes de queremos ter uma percepção de como as pessoas estão diante de Deus. O primeiro passo é olhar para nós. Depois de olhar para si, Isaías consegue enxergar e ver que o mundo que ele estava vivendo não era um mundo diferente da sua realidade. Quando eu vou lá para a Bíblia, em 1 João capítulo 5, versículo 19, eu vejo uma declaração do apóstolo João dizendo assim: nós sabemos que somos de Deus. Amém? Quem é de Deus aqui? Aleluia. Nós sabemos que somos de Deus. E o mundo, ele diz, é do maligno. O mundo jaz no maligno. Ele diz assim: todo mundo está debaixo do poder do maligno. E esse pecado que dominou a humanidade, esse pecado que está destruindo a humanidade, é o responsável por todas essas crises que nós estamos vendo acontecer no mundo. Uma violência descabida, o desamor que tem predominado, não só entre as pessoas distantes, mas também nas famílias. As guerras que estão acontecendo a todo momento no mundo. O mundo está em polvorosa. Mas a palavra do Senhor diz lá em Romanos capítulo 3, versículo 10 a 12, que esta condição é a condição do mundo.
Não deve ser a condição da igreja, porque dentro do templo está a presença do Senhor, no templo está a glória do Senhor. E no mundo não tem a glória, não tem a presença. Ele diz assim: não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. As pessoas se extraviaram uma às outras e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, um só sequer. Os homens movidos pela ganância e pelo erro, às vezes até associam alguma prática do bem, mas sempre esperando receber alguma coisa em troca. Essa é a condição do mundo. Só quem viu a glória de Deus consegue ter essa percepção do quanto o mundo está distante de Deus. Quem não viu a glória de Deus, que não compreende a santidade de Deus, quem não tem consciência da sua condição diante de Deus, não consegue ter essa percepção de como o mundo está distante de Deus, de como o mundo se afastou da presença do Senhor. Lá em Mateus 24, 38 e 39 diz assim, que os nossos dias se assemelham com os dias que precederam o dilúvio. Jesus diz assim: o povo comia e bebia, os homens e as mulheres casavam, era um clima de festa, de segurança, estava todo mundo achando que o mundo estava bem. Mas Noé, por ser um homem espiritual, que conheceu o Senhor, que ouviu a voz de Deus, ele sabia que o mundo não estava bem. E ele continuou construindo a sua arquinha lá, enquanto todo mundo comia, bebia, casava, estava em casamento. Aí diz assim a palavra do Senhor, até o dia em que Noé entrou na arca. Porém, não sabiam o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou todos. Se você perguntar para qualquer pessoa que não tem conhecimento, que nunca viu a glória de Deus, que não sabe o que é a glória de Deus, ele vai dizer que o mundo está bom. Deixa assim, está bom demais. Mas você sabe que o mundo jaz no maligno. Igreja do Senhor, nós precisamos nos despertar. A gente precisa se levantar diante do Senhor e reconhecer quem nós somos diante de Deus, e começar a olhar para esse mundo com a visão que Deus quer que nós olhemos para o mundo. O Senhor quer que a gente enxergue aquilo que está errado no mundo e que nos coloquemos como Isaías, como um profeta, porque o Senhor vai dizer para ele assim: olha, Isaías, você vai falar para esse povo, você vai dizer para eles que eles estão errados, mas eles não vão te ouvir. Você vai pregar o arrependimento para eles, mas eles vão virar o rosto para você, porque para eles está tudo bem, mas você sabe que não está bem. A quarta coisa que aconteceu com Isaías quando ele entrou no templo é que ele foi transformado. Amém? Isaías foi transformado no templo. A palavra do Senhor diz assim, que um dos serafins voou em direção a Isaías. E ele tinha vou falar aqui na linguagem coloquial, ele tinha como se fosse um espeto segurando uma brasa na ponta. Essa brasa tirada do altar de Deus. E ele vai em direção a Isaías, ele toca nos lábios de Isaías, e ele diz assim para Isaías: as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Queridos, quando a gente entra no templo, na presença de Deus, uma das primeiras coisas que a gente alcança é o perdão, amém? Salmo 103, versículo 3: o Senhor perdoa os meus pecados e cura todas as minhas doenças. É no templo do Senhor que Deus determina
a sua bênção sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre teus bens. É no templo do Senhor que você ouve a palavra do Senhor que te diz assim: você está perdoada, você está perdoado. É no templo do Senhor que você ouve o Senhor dizendo assim: eu curo as tuas enfermidades. É no templo do Senhor que você vai encontrar a palavra que vai trazer paz ao teu coração. É no templo do Senhor que você vai encontrar a palavra de Deus que vai dizer para você que o Senhor é contigo. Lá em 1 João capítulo 2, versículo 1, versículo 2, nós aprendemos que Jesus é o nosso advogado, aquele que intercede por nós diante de Deus. E é no templo do Senhor que a gente descobre, é no templo do Senhor que a gente aprende que Jesus Cristo é o nosso advogado, o que intercede por nós. Não dá, meus queridos, quando estamos no templo do Senhor, para esconder as fraquezas. Isaías, ele tinha o poder de mudar o mundo ao seu redor. Isaías tinha o poder de transformar a sua sociedade. Mas a primeira coisa que ele precisava era passar pela transformação. E a transformação veio no templo. Por isso que o Senhor ungiu seus lábios e purificou seus lábios. Curou, tirou os seus pecados. Agora ele estava limpo, estava pronto para ouvir a voz do Senhor. E essa foi a quinta coisa que aconteceu quando Isaías estava no templo. Ele ouviu o chamado de Deus e atendeu. Depois de ser perdoado, depois de ter os lábios purificados, Isaías agora está pronto para ouvir o que Deus tinha planejado para ele. Versículo 8 diz assim: em seguida, ouvi o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Quem é o nosso mensageiro? Aí eu respondi: aqui estou eu, envia-me a mim. Primeiro, nós não podemos ouvir a voz de Deus ou compreender o seu chamado se não houver santidade em nós. Enquanto nós não tivermos essa consciência de quem nós somos diante de Deus, nós não vamos conseguir ouvir a voz de Deus. Essa é a razão porque muitas pessoas entram no templo e saem sem ouvir a voz de Deus, sem contemplar a glória de Deus, sem ter uma experiência sobrenatural com Deus. Porque a pessoa entra no templo e ela vem e ela age da mesma maneira, como se estivesse em qualquer outro lugar, sem reverência, sem santidade, sem adorar ao Senhor. Mas ela está no templo. E olha só o que acontece. Quando não há essa compreensão da nossa condição como pecadores que somos, e não há o perdão e o arrependimento, quando não há a liberação dessa santidade que procede do trono de Deus sobre as nossas vidas, a gente não consegue ver a glória de Deus. Em Isaías 59, versículo 1 e 2, olha a resposta, porque muitos entram e saem da mesma maneira. Diz assim: vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força, que não pode salvar? Vocês pensam que Deus está surdo, que não pode ouvir? Aí no versículo 2 ele diz: os vossos pecados os separam do seu Deus, e as maldades faz com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. É muita gente que vem no templo, participa da reunião, termina, vai embora, e não acontece nada. Eu estava conversando um dia com uma pessoa, e a pessoa falou assim para mim: olha, pastor, eu tenho um monte de oração que eu aprendi a fazer. Eu falei: me explica como que é esse negócio. Ele começou a falar: eu tenho oração para cura, eu tenho oração para ganhar dinheiro, eu tenho oração para isso, eu tenho oração para aquilo. Eu tive que conversar e corrigir o irmão. Eu falei: irmão, não é assim. Tem muita gente agindo mecanicamente no templo. Quando nós entramos para adorar o Senhor, a gente precisa ter essa percepção da nossa condição. Porque só quando nós recebemos o perdão de Deus e reconhecemos esse perdão, é que nós podemos então ouvir a voz de Deus. Mas outra coisa importante é que não basta ouvir a voz de Deus, não basta apenas ouvir o que Deus está falando. Tem gente que vem no templo
E aí o pregador vai e prega e chega e coloca a mão na cabeça do irmão e diz assim, diz o Senhor. A pessoa está ouvindo a voz de Deus. Mas termina o culto, continua da mesma maneira, da mesma condição. Na outra semana, os mesmos problemas. Sai da reunião chorando, chega em casa brigando. Sai da reunião dando glória a Deus, na esquina já está xingando o primeiro que passa na rua. Então vejam bem, queridos irmãos, não basta ouvir. A gente precisa ouvir e precisa também reconhecer a voz de Deus e responder ao chamado de Deus. Quando Isaías está no templo, depois do Senhor levá-lo a uma condição de santidade, o Senhor diz, os teus pecados estão perdoados, os teus lábios agora estão puros, Isaías. Agora você pode falar à vontade. E aí então, o Senhor fala com ele, e ele ouve a voz de Deus. E quando ele ouve a voz de Deus, ele responde automaticamente, dizendo, Senhor, eu estou aqui, pode me enviar, aonde quer que o Senhor quiser me levar. Êxodo capítulo 3, versículos 7 e 19. Tem muitas pessoas que perdem a oportunidade de viver um sobrenatural de Deus na sua vida, de alcançar bênçãos gloriosas na sua vida, porque não respondem à voz de Deus. Deus está falando, mas a pessoa não está respondendo. Olha o que diz a palavra do Senhor, como diz o Espírito Santo. Aliás, Hebreus 3, 7 e 19. Como diz o Espírito Santo, se vocês hoje ouvirem a voz de Deus, portanto, a versículo 19 diz, vemos que elas não puderam entrar na terra prometida, porque não tiveram fé. Deus falou, mas o povo não estava nem aí para o que Deus estava falando. Qual deve ser a nossa atitude quando a gente entra no templo? Primeira coisa, contemplar a glória do Senhor através de uma adoração sincera. Pastor, o que é contemplar a glória de Deus? A gente vai estar aqui na igreja e de repente o chão vai começar a tremer, as paredes vão tremer, vai começar a cair fuligem do teto e a gente vai dizer, Deus está presente? Não. Contemplar a glória de Deus, adoração sincera, é como Jesus disse lá em João capítulo 4, versículo 23. Os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Não é só adorar em espírito, como alguns dizem, então eu vou adorar a Deus só em espírito. Não, adorar a Deus em verdade também significa expressar através do seu corpo, da sua vida, a verdadeira adoração a Deus. É reconhecer, como Isaías, que estava no templo do Senhor, e quando ele viu a glória do Senhor, ele não ficou quieto, mas ele já se prostrou diante do Senhor e já começou a gritar, ai de mim, porque eu estou perdido. Essa é a adoração que agrada a Deus. É a adoração que se expressa. É a adoração visível. É a adoração reconhecida. Imagine os senhores. Isaías está no templo do Senhor. Ele está vendo a glória do Senhor. Aí ele pega e senta. Nossa, que glória! Senhor, eu acho que estou pecando, estou em pecado, Senhor. É assim que ele fez? Não. Quem está em espírito, verdadeiro adorador, ele se expressa em verdade. Ele tem que ter vida. Não adianta a gente falar de vida se não tem vida em nós. Não adianta a gente falar de alegria se a gente não expressa alegria. Não adianta a gente falar de paz se a gente não expressa paz. Não adianta a gente falar de poder se a gente não demonstra poder. Não adianta a gente falar de santidade se a gente não vive santidade. Se nós queremos adorar o Senhor, contemplando a glória do Senhor, a nossa adoração, ela precisa ser sincera diante de Deus. Não é diante do pastor, não é diante da pessoa que está do teu lado, mas é diante de Deus. A segunda coisa é olhar para a nossa real condição diante de Deus, como está lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Cada um examine a sua consciência. Não é ficar olhando para o outro e dizer, o outro não está adorando, o outro não está cultuando, o outro não está louvando. Esquece o outro, meu irmão. Comece a olhar para si mesmo.
E comece a ver a glória de Deus que está sobre a tua vida. Se o outro não quiser ver, que não veja, mas que seja você o adorador, adoradora, que vai exaltar o Senhor, que vai glorificar o Senhor, que vai bendizer o Senhor, que vai sentir a glória de Deus. Nós não precisamos ficar no embalo de ninguém, esperando que um faça para o outro fazer igual. Nós só precisamos entrar na presença de Deus com uma adoração sincera, porque aí a glória vai se revelar em nós, porque ela já está em nós. Nós precisamos olhar para a nossa consciência, como é que nós estamos diante de Deus. E aí eu pergunto para vocês, será que é possível a glória de Deus se manifestar através de nós em nossa vida, se o nosso pensamento está lá fora, pensando em outras coisas, pensando no que vamos fazer amanhã, pensando na novela, no capítulo de amanhã, se fulano vai ser pego ou não vai ser pego no flagra, ficar pensando, Deus, será que amanhã vai passar no Datena o acidente que aconteceu ontem, e aí então essas coisas, você acha que o Espírito de Deus vai se manifestar, igreja? Não vai, igreja. A gente precisa entrar na presença do Senhor. E quando estivermos na presença, eu entender que nesse momento, a coisa mais importante deste culto é Deus, aquele a quem nós viemos adorar em espírito e em verdade nesta noite. Terceiro é ter consciência da condição espiritual que as pessoas estão no mundo. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 21, diz assim, olha como que está a condição do mundo. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão glória. O mundo conhece a Deus, o mundo sabe quem é Deus, mas o mundo não quer dar glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim, que eles não são agradecidos, mas nós somos a geração que agradece, a geração que adora, a geração que glorifica. Se coloque em pé em nome do Senhor Jesus. Em quarto lugar, e eu já estou terminando, nós precisamos compreender a importância do culto. Meus queridos irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Tem hora que eu fico pensando assim, meu Deus, será que vai demorar muito ainda para Jesus voltar? Seria tão bom que acontecesse como hoje de manhã que a gente estava falando aqui. A gente está bem tranquilo aqui, de repente, todo mundo desaparece, Jesus voltou, acabou. Seria maravilhoso. Porque, queridos, tem muita gente se dizendo cristão, mas que não entende a importância de um culto. Glória a Deus. Vem na igreja quando pode, quando acha que pode. Se tiver uma estreia no cinema, é mais importante do que o culto. Se tiver uma partida de futebol, é mais importante do que o culto. Se tiver um churrasquinho, é mais importante do que o culto. Se tiver um passeio no parque, é mais importante do que o culto. Se tiver passando o seu artista preferido no Faustão, nem sei se tem Faustão na televisão ainda, tem, gente? Que bem, agora ninguém vai falar que tem, né? Mas então, se tiver passando, aí é o artista preferido, não, eu não posso perder. Eu não sei nem o nome, não vou nem citar nomes aqui, porque eu sou da geração antiga, os velhos estão morrendo tudo, né? Então já nem sei mais. Mas, o pastor que me perdoe, mas eu não posso perder. Eu tenho que ver essa entrevista. E aí o diabo, sabe o que o diabo faz? Porque ele é estrategista. E ele sabe como tirar alguém da presença de Deus, tirar o foco de alguém do culto. Ele pega e coloca um cantor, uma cantora gospel, para dar entrevista na hora do culto. É assim ou não é? Hoje fulana de tal, não vou fazer marketing de nenhum cantor aqui não. Mas hoje é fulano de tal, cantor tal, que ganhou o prêmio, o troféu, não sei das quantas, vai estar no programa de televisão na hora do culto. Aí sabe o que o crente faz? Não vem para o culto. Eu não posso perder essa bênção. Continua com essa bênção que você vai ver onde você vai parar. Aí, como se não bastasse a estratégia do diabo, agora vamos criar novelas com temas bíblicos. E aí eu fico irritado quando alguém que não lê a Bíblia sobe no altar e começa a falar, irmãos, porque eu estava vendo na novela tal, e então, não sei o que, vai ler a Bíblia, irmão. O diabo usa a própria Bíblia para enganar, para confundir os crentes.
E aí o crente fica lá na televisão, lá, e não cultua, não adora. Isso não é adoração. Não ora. Não busca o Senhor. Tem gente que já não sabe mais nem como orar. E aí depois quer ver a glória do Senhor. Quer sentir a glória do Senhor. Como é que nós vamos sentir a glória desse jeito? Compreender o culto. É como o salmista diz lá no Salmo 27, versículo 4. A Deus, o Senhor, eu pedi uma coisa. Você quer saber o que o Davi pediu ao Senhor? Eu vou dizer para você. Ele falou, é o que eu mais quero. Que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida. Davi falou assim, eu estava orando, e aí eu queria pedir uma coisa para Deus. E eu pensei bem e falei, Senhor, tem uma coisa que eu mais quero. O que você quer, meu Senhor? Ah, Senhor, como eu gostaria de poder estar todo dia na sua casa, todo dia no templo do Senhor. Ah, Deus, tem misericórdia da igreja. Porque tem gente que hoje é uma vez por mês e olhe lá. Estar atento à palavra de Deus para que haja crescimento espiritual, e eu vou terminar por aqui. A palavra do Senhor diz assim, os seus pensamentos secretos serão revelados. Quando você está no templo, talvez você vai sair dessa reunião dizendo assim, poxa, pastor, você pegou pesado hoje, estou magoado. Aleluia. Chateado, pastor, poxa, você não precisava fazer isso logo hoje, pastor. Deixa eu te falar uma coisa. Olha o que diz a Bíblia. Os pensamentos secretos são revelados. E quando eles são revelados, você vai se ajoelhar e vai adorar a Deus. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 25 e 26. Dizendo, Deus está no meio de vocês. Aleluia. Sabe por que eu estou falando isso para vocês hoje, igreja? Porque está na hora da gente despertar do sono. Está na hora da gente entrar no espírito do culto. Está na hora de nós entrarmos na adoração. Está na hora da gente parar de substituir o culto ao Senhor por coisas secundárias. Meus irmãos, o que é que vocês devem fazer? Paulo diz, quando vocês estiverem reunidos na igreja. Canta, outro ensina, outro revela, outro fala em línguas estranhas, outro interpreta as línguas. Que tudo seja feito para crescimento espiritual da igreja. Eu quero terminar essa palavra nesta noite, deixando aqui uma reflexão para você. Quando você entra no templo, o que é que você vê? Dá uma olhadinha aqui, aquele olhar de profeta, sabe? O profeta Isaías, que era durão, assim, né? Dá aquela olhadinha de profeta para o teu irmão e fala assim, quando você entra no templo, o que é que você vê? Você vê? Pergunta para o teu irmão, o que você está vendo? Isaías viu a glória do Senhor. E nós estamos vendo o quê? Isaías, ele foi transformado pela glória do Senhor. E nós? Isaías compreendeu o quanto Deus é santo. E ele não quis saber de mais nada naquele momento, porque ele reconheceu que Deus era santo. Aleluia. Meu querido, minha querida, não, pelo amor de Deus, não saia bravo dessa reunião comigo, não. Mas escuta isso. Todas as reuniões Deus está falando com a igreja. Mas se você não está conseguindo ouvir, pare de culpar o pregador. Pare de culpar os irmãos que cantam. Se você não está conseguindo ouvir a voz de Deus, para de ficar culpando o irmão que está do seu lado. E comece a olhar um pouquinho mais para dentro de si. Porque existem coisas dentro de nós que podem interromper essa conexão com Deus. Aleluia. E a gente pode estar no culto de corpo presente, espírito ausente. E Deus quer que nós sejamos verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade. Eu não vou pedir para você sair do teu lugar e vir aqui, não.
Mas eu quero que você, mesmo onde você está, você pense um pouquinho enquanto nós oramos ao Senhor e adoramos ao Senhor. Quando você entra no templo, o que é que você vê? Você pode fechar os teus olhos? Então, se você puder agora, ore ao Senhor. Você pode orar em voz alta, pode orar também em silêncio. Mas ore ao Senhor agora e diga: Senhor, quando eu entro no teu templo, eu quero ver a tua glória. Quero sentir a tua glória, o seu poder. Quando eu entro no seu templo, Senhor, eu quero ser transformado. Quando eu entro no seu templo, eu quero sair daqui enviado. Eu quero sair daqui como um profeta para as nações, como um homem e uma mulher que tem a mensagem de Deus, para nesta semana falar aos meus colegas na escola, no trabalho, e anunciar a salvação do Senhor. Esta visão no templo que Isaías teve, enquanto você está orando, escute isso, a visão que Isaías teve no templo, fez de Isaías um profeta messiânico. E 738 anos antes de Jesus ir à cruz, Isaías já estava vendo Jesus. E ele já estava pregoando e dizendo: olha, como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro. Foi pelas pisaduras dele quem? Isaías. As pessoas ouviam, mas não compreendiam. Mas Isaías pôde ver 730 anos na frente o que estava acontecendo. Quando você vê e contempla e entra debaixo da glória de Deus no templo, Deus começa a te dar revelações. Deus começa a te mostrar coisas futuras. Deus começa a falar audivelmente ao teu ouvido. Você começa a ouvir a voz de Deus. Você começa a ter mais autoridade espiritual na casa, no trabalho, na rua. As pessoas começam a olhar para você diferente, porque agora você não é mais um, você agora é profeta de Deus. Você agora é homem e mulher de Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós entramos aqui no templo, Senhor. Ah, Deus, e nós podemos ver e contemplar a glória do Senhor que está entre nós neste tempo. Nós podemos ouvir e podemos sentir, meu Deus, a presença do Senhor, a voz do Senhor falando aos nossos corações nesta noite. Espírito Santo de Deus, guarda esse povo e abençoa esse povo, Espírito de Deus. Dá, Senhor, ao teu povo visões. Dá ao teu povo revelações. Dá ao teu povo mensagens de vida. Dá, Senhor, à tua igreja o poder e a autoridade do teu Espírito Santo para vivermos uma vida em plenitude diante do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Você pode levantar a sua mão ao céu. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo, Senhor nosso, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, e que a glória do Senhor venha encher o teu coração, a tua vida, a tua casa, a tua família, por onde quer que você andar. Se você crê, diga amém e aplauda o nome do Senhor Jesus. E que Deus abençoe a todos. Boa semana.